Estamos na igreja de Paternoster, tá certo? E qual é a história do Paternoster, né? Bom, vamos voltar um pouquinho na história. A princípio, essa igreja se chamava Eleona, tá certo? E foi uma das 4 igrejas, vocês foram na igreja de Santo Sepulcro ontem, verdade? E foi uma das 4 igrejas feitas por Helena, mãe de Constantino, tá certo? Helena, quando vem a Israel, ela vem em busca dos locais sagrados, identificação dos locais sagrados. E ela constrói então essas 4 igrejas. Então foram. Vocês já foram a Belém? Ainda não. Então olha só. Foi a igreja da Natividade, a igreja do Santo Sepulcro, a igreja de Alon-Moré e a igreja de Eleona, que era essa daqui. E o que significa Eleona? Eleona significa oliveira, porque nós estamos no Monte das Oliveiras, porque aqui tem um monte de oliveiras, tá certo? Muito bem. Essa igreja foi construída na época bizantina. A época bizantina, ela corresponde à época das primeiras igrejas do cristianismo como religião oficial romana. Constantino, filho de Helena, ele então oficializa o cristianismo a partir do ano 312. Por que a partir? Porque isso aí é uma série de eventos, tá certo? Mas a partir do ano 312, no ano 312 ele sobe ao poder, no ano 313 ele faz o Edito de Milão. O Edito de Milão é um edito que diz que a partir daquele ano é proibida a perseguição aos cristãos. Então os cristãos deixam de morrer por sua fé, tá certo? E a partir daí começa-se então a desenvolver a fé cristã, os primeiros concílios. O primeiro concílio foi o de Nicéia, não é? O credo de Nicéia. Então, ele faz essa abertura, tá certo? Então as primeiras igrejas começam a ser construídas a partir dessa época, que é determinada pela história como a época bizantina, tá certo? Ou nós estamos falando de Bizâncio, que é uma das capitais cristãs, que na realidade Constantino mudou para lá, Constantinopla. Ele tirou a capital de Roma e enviou para Constantinopla. Então Constantinopla, ou Bizâncio, ela passou a ser uma das capitais cristãs e por isso nós chamamos na história da época bizantina, tá certo? A época bizantina em Israel, ela vai até os anos 600 e pouco, quando Israel é invadida pelos muçulmanos e é a primeira conquista muçulmana. E o que acontece nessa primeira conquista muçulmana? Algumas igrejas são destruídas, como foi o caso de Eleona. Eleona foi destruída no primeiro ataque muçulmano e depois ela foi reconstruída na época dos cruzados. Quando nós estamos falando dos cruzados, nós estamos falando do século 11 depois de Cristo. A jornada dos cruzados, os reis cruzados da Europa, os europeus, vieram para cá em busca da liberação da tumba de Jesus. Qual tumba? O Santo Sepulcro, que vocês tiveram ontem. Então eles vieram libertar aquilo ali da mão dos muçulmanos e nós tivemos o período da história chamado dos cruzados. Então nessa época da história, os cruzados, eles reconstroem algumas igrejas, como foi o caso dessa também. Então onde eu estou parado? Eu estou parado numa coluna da época dos cruzados. Eu vim aqui com vocês porque isso daqui era a entrada da igreja na época dos cruzados, da basílica, que foi parcialmente destruída, não na sua totalidade, porque tem ainda algo em pé. Muito bem. Os cruzados perdem mais uma vez para os muçulmanos. A nova conquista muçulmana de Israel, que pôs fim aos cruzados e destruíram também igrejas, tá certo? E essas igrejas só vêm a ser reconstruídas depois, a partir do século XVIII. Então, fim do século XVIII, começa o século XIX, vem para esse local uma aristocrata francesa chamada Aurélie de Bussy. É nome francês, ou Aurélia de Bussy, se vocês quiserem em português, tá certo? E ela compra esse terreno. E depois da sua morte, ela doa esse terreno para uma ordem católica chamada a Ordem das Carmelitas Descalças da França. Não sei se vocês perceberam, na entrada da igreja tem uma bandeira da França, ok? Então isso aqui é doado para elas. Então hoje as Carmelitas Descalças são as donas dessa propriedade. E o local passou a se chamar Paternoster. Por que Paternoster? Significa em latim Pai Nosso. Porque na época dos cruzados, eles trouxeram para cá a tradição da oração do Pai Nosso, que Jesus teria ensinado os discípulos a oração do Pai Nosso aonde? Dentro daquela gruta ali que vocês viram a fila. A gruta está debaixo do altar da igreja católica que foi feita na época dos cruzados, que foi o que sobrou da época dos cruzados, tá certo? Agora, o Novo Testamento conecta, a Bíblia fala que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso onde? Na Galileia, tá certo? Não foi aqui. Isso foi uma tradição que foi trazida pelos
cruzados. E ficou a tradição. Então a igreja se chama Pater Noster, que, como eu disse para vocês, Pai Nosso. Então, no pátio da igreja, vocês vão ver, há no total 143 mosaicos de azulejo com a oração do Pai Nosso, em vários idiomas, tá certo? Em português está no final, quando a gente sair, eu vou mostrar para vocês onde está em português, tá certo? E o que nós temos hoje na igreja? Nós temos a gruta, que o pessoal entra ali para fazer a oração do Pai Nosso, tá certo? E nós passamos pela nova igreja, que é do século XIX, feito pelas carmelitas. E depois temos lá a oração do Pai Nosso. Agora, a Aurélie de Bussy, depois, posteriormente, ela foi trazida os seus restos mortais para cá e ela está enterrada na cripta. Tem uma homenagem dela lá, porque ela foi quem doou esse terreno para a Ordem das Carmelitas Descalças, tá certo? Então, olha só onde nós estamos parados agora. Nós estamos parados no local antes, né, da entrada da época dos cruzados, essa parede aqui. E esse local que nós estamos aqui, pessoal, chama-se Nártex. Eu não sei se o guia ontem falou com vocês um pouco das construções das igrejas católicas ao longo da história. Obviamente que ao longo da história as coisas foram mudando um pouquinho, não é? Então, olha só. Muitas pessoas perguntam, mas por que que a igreja católica tem todas as coisas aqui? É porque a igreja católica é uma igreja histórica, tá certo? Então, a reforma protestante nasceu em 1517, com Martinho Lutero, século XVI. Os franciscanos estão aqui desde 1217, tá certo? A igreja católica é uma igreja histórica. Então, aos franciscanos foi dado o título de custódia de Terra Santa, são eles que cuidam dos locais sagrados cristãos. A igreja evangélica nem existia nesse momento, tá certo? Então isso ficou. Aqui em Israel existe uma lei, existe um acordo sobre os locais religiosos, porque senão nós temos guerra, tá certo? Vocês foram ontem lá na esplanada e vocês viram que tem uma série de regras para subir ali, porque faz parte desse acordo, tá certo? Também, né? Se bem que ali é um lugar ainda mais especial. Mas existe um acordo aqui chamado status quo. Na igreja de São Sepulcro vocês viram muito isso, tá certo? Que ali está dividido, cada um no seu quadrado, tá certo? Porque senão dá briga, ok? Então, esse status determina tudo isso e a igreja católica, através das ordens, são as que têm grande maioria dos locais sagrados cristãos. Porque nesse momento da história, lembre-se, quem dominava Israel eram os muçulmanos, não existia o Estado de Israel. Tá certo? Então não podia ser de Israel isso. O Estado de Israel só nasce em 1948, o Estado moderno de Israel. Mas os muçulmanos estiveram aqui de 1187, com a conquista de Saladin, até 1917. Eles estiveram aqui numa sequência, ou seja, quase 1000 anos. 1691 foi construído foi inaugurado a Mesquita de Omar. 691. Ou seja, o Islã está aqui. O Islã está aqui desde os anos 300, desde os anos 600, com a conquista muçulmana, sim? Mas aí deu um break com os cruzados, mas depois, em sequência, desde 1187, com a conquista de Saladin. Tanto que a igreja de São Sepulcro até hoje, ela é aberta pelos muçulmanos, são eles que têm a chave da igreja, tá certo? Porque isso faz parte também do acordo, ok? Então, aos cristãos era dado apenas o local como custódia, não como posse, propriedade. A propriedade só veio no século XIX, quando o Império Otomano começa a vender acesso, porque eles precisavam de dinheiro. Então eles começam a vender e aí foi quando eles compraram e hoje eles têm escritura. Hoje, obviamente, no final das contas, isso aqui pertence ao Vaticano, certo? Porque estamos falando do quê? Estamos falando de uma igreja católica, estamos falando de uma ordem, tá certo? Então isso é um pouquinho da história das igrejas em Israel. Então nós temos 3 fases básicas, resumindo o que eu falei até agora. Época bizantina, época dos cruzados e a partir do século XVIII. Por isso que vocês vão ver que grande parte das igrejas ela é moderna, com exceção da igreja de Santo Sepulcro e com exceção da igreja da Natividade, que se preservaram basicamente da época dos cruzados, tá certo? Mas o resto das igrejas são igrejas modernas. Todas que nós vamos visitar são igrejas modernas, principalmente de 1960, quando o Vaticano fez uma última grande reforma nas igrejas católicas, tá certo? Agora, pessoal, olha só outra coisa. As igrejas católicas, se vocês quiserem entrar nos santuários católicos, os homens precisam tirar o boné. E não se pode conversar dentro da igreja. Vocês podem tirar foto, mas não pode conversar. E os homens sem boné, quem quiser, tá certo? Aí vocês ficam livres para visitar o templo católico, se assim vocês quiserem. Então eu estava falando para vocês do nártex, não é? O que é esse nártex? O nártex, a princípio do cristianismo, era um local onde não ficavam os batizados.
Os que não eram batizados não podiam entrar dentro da igreja. Então o pessoal ficava aqui e espreitava pela porta, tá certo? E ao longo do tempo isso foi mudando. A gente vai falar mais sobre o cristianismo ao longo do tempo, da história da igreja, principalmente nós estivemos na Galileia, quando ou até chegar aos dias de hoje. O cristianismo como nós conhecemos nos dias de hoje, obviamente não era o cristianismo do princípio, né? As coisas foram acontecendo ao longo, as definições, as doutrinas, enfim, tudo isso, tá certo? Pessoal, perguntas?